Boa rapaziada do canal do Zuko, como vocês estão? Beleza? Eu sou Pequeno. Acho que vocês lembram de mim do último vídeo de Boruto aqui no canal, onde eu fiz uma participação breve. E hoje eu tô aqui pra gente poder conversar um pouco sobre o último capítulo de Boruto. Então, se vocês não são inscritos no canal ainda, se inscrevam, deixem o seu like, siga a gente nas nossas redes sociais, no Instagram e no TikTok. E bora pro vídeo. Antes da gente começar a falar do capítulo, não tem como a gente não parar pra olhar e dar uma ressaltada na capa do capítulo, né? Onde dessa vez o Ikimoto ele desenhou o Boruto, e a escolha de cor, o contraste das cores, a saturação, o traçado e como ele desenhou o Boruto tá impecável. Eu particularmente eu gosto pra caramba da arte do Ikimoto. Óbvio que não se compara ao do Kishimoto, né? Porque são dois artistas, dois estilos de desenho diferentes, mas nessa capa aqui eu gostei bastante. Pra mim entra uma das capas mais bonitas e também uma das capas com Boruto mais bonitas de toda a obra até o momento. Bom, começando o capítulo, a gente para onde a gente parou no último capítulo, com a Sarada derrotando o Ryu com seu Mangekyo Sharingan. E aqui ela já tá inconsciente, ela tá fora de batalha junto com a Yodo, restando só o Mitsuki e o Araya. Até que de repente o Jura ele aparece ali onde eles estavam, por meio dos Tsumeakas que também estavam ali. E até então ele chega e ele não dá muita importância para o que aconteceu com o Ryu e com o pessoal de Konoha e também com o pessoal da areia que estão ali. Até o momento, a única preocupação e o que ele está procurando e se importando é o Boruto. Então ele fica olhando para o horizonte. Enquanto o Jura pairava pelo céu olhando para o horizonte, sabendo que ali, em algum lugar, o Boruto estava, a gente corta a cena para onde estava o Boruto e o Konohamaru depois de derrotar Matsuri, com as partículas pretas se formando no ar para surgir a alma espinhosa da Matsuri. O Konohamaru pergunta para o Boruto se com isso eles realmente poderiam salvar a Moegi. Porém, de repente, do nada, o Jura acaba disparando uma mini Bijudama que acaba errando miseravelmente onde estava o Konohamaru e o Boruto, tanto que até ele acaba se autocriticando. E com isso, o Boruto ele apressa o Konohamaru falando que, pega essa alma espinhosa, vai até onde está a Sarada do pessoal, vão salvar o Shinki e a Moegi e aguardem até as próximas ordens. Enquanto ele está explicando e apressando o Konohamaru o que ele tem que fazer, infelizmente não dá nem tempo, o Jura acaba chegando até onde estavam os dois. E pronto já para lançar outra mini Bijudama, o Boruto ele acaba agarrando e salvando o Konohamaru, taca ele para longe. O Konohamaru ele entende o que ele tem que fazer. Por mais que a situação tenha se complicado mais ainda com a chegada do Jura, o Konohamaru, mesmo sem falar nada, ele entende o que ele tem que fazer. Ele pega a alma espinhosa da Matsuri e foge seguindo as instruções do Boruto. Com isso damos início à tão aguardada e esperada luta entre Boruto versus Jura. Depois do Boruto ter salvado o Konohamaru e o Konohamaru ter fugido sabendo com o que ele tem que fazer a partir de agora, o Jura ele acaba se distraindo vendo o Konohamaru fugindo. Então o Boruto ele acaba usando seu Hiraishi no Jutsu e já prepara um Rasengan normal e acerta com tudo as costas do Jura. Com o Jura tomando o hit do Rasengan e voando por causa do impacto do poder, ele já prepara uma outra mini Bijudama e dispara em direção ao Boruto. Só que como o Boruto, antes mesmo de o Jura chegar no local onde estava ele e o Konohamaru, ele já prepara um ambiente com vários shurikens para poder usar seu Hiraishi no Jutsu. Então, enquanto o Jura ele ia disparar a mini Bijudama no Boruto, o Boruto usa o seu Hiraishi no Jutsu, ele vai de novo para as costas do Jura e prestes a sacar sua katana para acertar um golpe fatal no Jura, o Jura simplesmente ele acaba aparando perfeitamente com apenas um dedo a katana do Boruto. Então os dois se colidem e se afastam depois do Jura ter parado o golpe da katana do Boruto. E o Jura começa a falar pro Boruto que pra ele é um sentimento estranho e novo, que toda vez que ele luta contra alguém forte, o coração dele bate mais acelerado e ele fica mais ansioso. E que o Hiraishi no Jutsu é realmente um poder de arregalar os olhos. Então a gente corta mais uma vez de cena, indo pra Aida e pro Kajinkoji. A Aida então tá usando o seu Shinjutsu, vendo toda a situação do Boruto com o Jura. E ela fala e pergunta pro Kajinkoji que se realmente o Boruto não tem como ganhar do Jura, porque pela situação ele tá conseguindo lidar bem com o Jura. E o Kajinkoji explica que não. É uma chance de 1 milhão do Boruto conseguir ganhar do Jura. Que devido às circunstâncias atuais, o Boruto não tem como ganhar do Jura agora. Então a Aida pergunta se, já que ele não tem como ganhar do Jura, não tem como ele fugir usando seu Hiraishi no Jutsu. Então a gente tem uma breve explicação do Kajinkoji explicando que não é assim também tão simples de usar o Hiraishi no Jutsu. Que pro Boruto conseguir fugir com o Hiraishi no Jutsu, ele tem que sentir
todos os objetos marcados com o chakra dele, do Boruto, para poder se teletransportar. E que quando ele está lutando com um inimigo superior a ele e com uma sede de sangue tão extrema, fica difícil de se concentrar e de usar o Hiraishin no Jutsu. E que também agora não é só usar o Hiraishin no Jutsu e fugir da luta, porque ele tem que manter o Juro ocupado para o Juro não poder ir atrás da Sarada e do Mitsuki junto com o pessoal da areia e recuperar a alma espinhosa da Matsuri e a alma espinhosa do Ryu. Então ele tem que manter o Juro ocupado até o pessoal conseguir fugir dali. Então a gente corta de cena mais uma vez, voltando para a luta do Boruto contra o Jura. O Jura chega no Boruto e fala que ele já deve saber que ele veio até ali só para matar o Boruto. Só que ele tem algumas perguntas. Começando pelas almas espinhosas, como que ele sabe tanta informação assim sobre ele e as outras árvores divinas? Que para ele já era um pouco estranho já, com tão pouco tempo de nascimento dele e das outras árvores divinas, o Boruto já saber tanto sobre eles. Então ele gostaria de saber quem que é o colaborador do Boruto. Só que o Boruto se mantém quieto. E enquanto o Jura falava aquilo pro Boruto, o Boruto ele fica um pouco quieto e observando que tem alguma coisa de estranho. Que mesmo após o Jura ter tomado com tudo um hit do Rasengan pelas costas, ele não demonstra nenhuma expressão que ele sofreu dano e que a única solução agora possível seria usar o Uzuriko. Mas de repente o Jura ele para e pergunta pro Boruto se ele podia tirar uma curiosidade pessoal do Jura. O que é o amor? Que no ponto de vista e no conceito do Jura, o amor é uma fraqueza total para todos os humanos, que é algo inevitável para aqueles com inteligência avançada. E que o amor estava presente ali mesmo, no Boruto. Que mesmo o Boruto sabendo que as chances de ganhar eram baixas, que ele veio por causa do amor, salvar a Sarada e os companheiros dele. E por causa disso, ele morreria ali. E logo após terminar seu discurso filosófico de vilão, o Jura começa a usar seu estilo Mokuton para tentar conseguir aprisionar o Boruto e atacar o Boruto. Só que o Boruto vai conseguindo desviar de cada tentativa do Jura. Só que o Boruto entende e percebe que se continuar assim, ele não vai conseguir usar o Uzuriko. Já que para usar o Uzuriko, ele tem que estar no chão, com os pés no solo, para conseguir canalizar o chakra da terra e usar o Uzuriko. Enquanto o Jura ainda continuava a aprisionar o Boruto com seu estilo Mokuton, o Boruto tem um plano, uma ideia. Ele se deixa ser acertado pelo estilo Mokuton do Jura, para o Jura conseguir aprisionar ele no solo, para ele se manter com os pés no solo, canalizar o Uzuriko e ao mesmo tempo deixar a sua espada numa distância com que o Jura pegue ela e consiga usar o Hiraishin no Jutsu para se teletransportar para um ponto fraco do Jura e acertar o Uzuriko. Tanto que é isso que acontece. O Jura aprisiona o Boruto, caminha até a katana de Boruto e pega ela nas mãos. E vendo o Jura pegando a katana que era de seu mestre e foi dada a ele, o Boruto se revolta e diz que se o Jura ousar fazer qualquer coisa com a katana que ele estava cuidando para o seu mestre, matar o Jura não seria o bastante para pagar por isso. E o Jura chega a comentar que até nisso, até na katana do Boruto existe amor. Que por causa do amor, ele vai sofrer. Então ele faz uma proposta. Ele não fará nada com a espada que foi dada a seu mestre, contanto que ele conte ainda quem é o seu colaborador. Bom, de qualquer forma, no final de tudo isso, ele ainda iria matar o Boruto, só que a espada dele continuaria intacta. Então o Boruto, ele dá um contraponto no conceito e na filosofia do Jura sobre o que é o amor. Que o amor pode até ser isso que o Jura acha, só que não tem como ele entender isso, já que ele não passa de uma árvore. Enquanto o Boruto fala isso, ele consegue finalmente canalizar o seu Rasengan Uzuriko, consegue se desprender do estilo Mokuton do Jura, usa seu Hiraishin no Jutsu nas costas da espada dele, ou nas costas do Jura, e acerta com tudo o Rasengan Uzuriko em Jura. E logo após mandar o Jura voando com o seu Rasengan Uzuriko, o Boruto até leva uma com a cara dele, falando que, bom, eu sei que o seu campo de visão está rotacionando e você não vai nem conseguir se manter em pé depois disso. Bom, não preciso nem dizer que isso foi o bastante pra zicar o nosso garoto, né? Porque logo após isso, o Jura, ele, mesmo tonto, ele para, coloca a mão no peito dele e entende. Ele entende o conceito daquilo, ele entende como que funciona o Uzuriko e consegue anular o efeito e o poder do Rasengan Uzuriko. Porque ele acaba entendendo que o Uzuriko ele acaba utilizando do mesmo princípio da Bijudama, que se consiste em canalizar o chakra em uma única só esfera, mais o princípio do Rasengan, que é a rotação do chakra. Então o que ele faz? Ele canaliza o chakra dele e rotaciona no sentido anti-horário, assim conseguindo anular o efeito do Uzuriko.
E com isso a gente termina o capítulo com o Boruto vendo que o Jura realmente conseguiu anular o efeito do Zuhiko e percebendo que o Zuhiko não vai ser o suficiente para derrotar o Jura. Então, agora eu levo uma questão com vocês. É algo que até eu conversei com o Zuko no off. O que será que pode acontecer no próximo capítulo? Porque fica difícil de saber. Será que o Boruto tem algum novo poder para apresentar e lidar contra o Jura? Seria esse o momento do Jougan? A volta do Momoshiki? Ou a volta do Kawaki? Porque que nem eu conversei com ele no off, agora mesmo contra o Jura, só usando o Karma para poder derrotar ele. Só que tem essa questão do Boruto ter esse medo agora de usar o Karma, com medo do Momoshiki voltar à tona. Mas e se não for nenhum dos dois? E se agora o Kawaki realmente conseguiu fazer com que o Amado tirasse o limitador do seu Karma e chegasse ali para salvar, entre aspas, o Boruto? Porque querendo ou não, é 2 coelhos numa cajadada só pro Kawaki. Derrota o Jura e acaba derrotando o Boruto. Mas a gente sabe muito bem que o nosso garoto dos olhos azuis tem muito para mostrar pra gente ainda. Bom, esse foi o resumo e a review do capítulo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e da minha participação. Se vocês querem mais vídeos assim e mais participações minhas, deixem no comentário, não custa nada. Falem o que vocês acharam do capítulo, o que vocês acham que vão acontecer no próximo capítulo. Será que o Boruto vai perder? Será que o Momoshiki volta? Temos aí a tão esperada chegada do Jougan no mangá? Ou então o Kawaki vai aparecer para ajudar o Boruto? Então vamos ver quais surpresas e o que espera pra gente no próximo capítulo mês que vem. Eu sou o Pequeno, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e nos seguir nas redes sociais. Até o próximo vídeo e fui. É nóis!